Muito boa noite, meus irmãos. Então é com muita alegria que iniciamos o nosso encontro dessa noite. E desde já pedimos aos nossos amigos que providenciem a água, que logo a pouco nós vamos fazer a nossa fluidificação das águas e o nosso passe. Antes disso, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. Vamos ler a lição de número 19. Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomendava medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Não exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermícios e frágeis que te acompanha os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação no desenvolvimento da florescência e na frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detrito e o Senhor fará o resto. Bem, então depois da lição belíssima que tivemos a oportunidade de refletir, nós convidamos todos os nossos irmãos para a nossa prece. Pedimos então a todos que fechem os seus olhos, pensem em Jesus com vigor, com o coração aberto, a fim de que nessa noite todos nós que estamos em tratamento espiritual possamos receber da espiritualidade bendita aquilo que necessitamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. Ampara, Senhor Jesus, as nossas necessidades íntimas. Favorece, Senhor Jesus, os nossos corações, de modo que tenhamos, nesta noite, momentos para refletir e que essas reflexões possam repercutir no fundo da nossa alma. Ampara, Senhor, todos os lares que estão sendo visitados nesses instantes. E ser conosco hoje, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Bem, então agora nós vamos passar para o nosso passe à distância. Nós já tínhamos pedido para que todos buscassem aí a água fluidificada, de modo que possamos fazer a fluidificação então dessa água. Deixa eu sair aqui. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável
que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, graças a Deus já tomamos o nosso passe. Hoje, meus irmãos, nós vamos conversar com um amigo especialíssimo. Nós, lá do Lamano, nós temos assim um grande apreço e valorizamos de forma muito intensa a nossa juventude. Então, a nossa mocidade, toda a nossa equipe jovem tem um espaço
muito grande dentro de todas as nossas atividades. E hoje a gente vai trazer um jovem para conversar conosco, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu vou chamar o nosso convidado, que não é um falso profeta. E aí, Armando? E aí, galera? Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo jóia? E você, como está? Tá tudo bacana, tudo beleza. Coisa boa. Armando, meu querido, nós te damos aqui as boas-vindas. É uma coisa muito bacana poder receber os nossos jovens. Nós temos aqui a participação já de muita gente. Hoje eu quero ver como é que é a sua torcida. A gente tem analisado aqui as torcidas, né? Sim. Mas assim, nós temos aí muitos amigos que estão compartilhando conosco desses momentos. E aqui nós pedimos e direcionamos a todos vocês que estão aí nos ouvindo que façam suas perguntas. Vamos aproveitar hoje, essa noite, vamos explorar profundamente o Armando, né? Então todo mundo está pronto aqui para te explorar, Armando. As Estamos aí perguntas para isso. e a gente vai então compartilhando contigo, tá? O pessoal está aberto aí. Luana Maia, meu padrinho de casamento tão querido, está falando aqui, né? Armando, então você tem o cenário aqui agora, vou deixar o espaço para você, que Jesus te ampare aí nas suas palavras, tá? Valeu, Alex. Obrigado. Boa noite, galera. Muito bacana estar aqui com vocês. Primeiramente, eu agradeço o Alex, agradeço a Amanda por esse convite tão maravilhoso de poder estar aqui com vocês, tendo essa conversa fraterna. Para quem não me conhece, eu sou Armando, igual o Alex falou que eu já trabalho, aí sou um colaborador da casa, participando da área jovem. E para nós, algumas palavras antes da gente começar a falar do assunto, para nós é uma alegria imensa ver o tanto que a juventude espírita participa e tem visibilidade e é visto realmente como um trabalhador dentro dessa casa que nos acolhe, né? Então, para nós, assim, é uma satisfação imensa, né, poder fazer parte, compartilhar desses momentos, vivenciar esses momentos que, para nós, assim, aquece o nosso coração. E, de antemão, também agradecendo vocês aí de casa, que abrem esse espaço sempre para estar conosco, convidando a gente para estar aí juntinho de vocês, para podermos compartilharmos dos ensinamentos do Cristo, desses ensinamentos que nos fortalecem, que nos fortificam e que faz cada vez mais que a gente possa subir cada vez mais degraus no caminho de volta para Deus. Então, é uma imensa alegria poder estar participando aqui com vocês. Mas, como a Alex já colocou, nós vamos hoje ter uma conversa fraterna a respeito do capítulo 21, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos também perceber que esse assunto faz parte, assim, do nosso cotidiano, se nós formos parar para analisar. Esse é um assunto que é muito próximo de todos nós, né? Quando falamos que haverá falsos cristos e falsos profetas, nós vamos aí ver que realmente faz parte da nossa vida, está conosco. Mas antes, nós temos que definir algumas coisas, né? Como nós começamos já a falar, quem são esses profetas? Vamos começar falando primeiramente quem são esses profetas, quem são realmente essas pessoas que estão próximas de nós, podemos dizer assim, trazendo tanta paz e tanta fraternidade. Então podemos dizer que esses verdadeiros profetas aí são os emissários de Deus, os emissários escolhidos pelo nosso Mestre Jesus, que vem com grandiosíssimas missões e que nós reconhecemos pela sua superioridade, pela sua grandeza moral, que são realmente características que demonstram esses verdadeiros profetas. E, acima de tudo, nós podemos perceber que esses grandes profetas, eles espalham virtudes para todos que estão à sua volta. E, para isso, nós podemos reconhecer esses grandes profetas apenas, simplesmente, pelas suas grandiosas obras, pelas suas obras que são espalhadas e que em nenhum momento esses grandes profetas, eles buscam títulos, né? Então são verdadeiramente mensageiros do amor que vêm do alto
plano espiritual com grandes responsabilidades. Responsabilidades essas que são todas assumidas com amor, assumidas com fraternidade e que estão aqui juntamente conosco. E dentro desse parâmetro aí, nós podemos perceber que na outra ponta aí, nós temos aí os falsos profetas, né? Quem são esses falsos profetas, digamos assim? Que aí a gente pode perceber que esses falsos profetas são todos aqueles que conscientemente do que fazem, do que têm a certeza do que estão fazendo, e aí eles buscam de forma a procurar caminhar pelo erro do orgulho, do egoísmo e também pelo interesse da maldade, que buscam ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Então, nós temos aí dois tipos de espíritos aí, os espíritos tão grandiosamente elevados, que são aí os verdadeiros profetas, e esses espíritos que aí é um contrassenso, que se aí nós podemos ver aí, que são realmente antônimos desses verdadeiros grandes espíritos aí que nós temos. Esses falsos profetas aí são espíritos que nós podemos observar que se destacam pelos seus vícios morais, diferentemente das virtudes, que é esses vícios morais que podemos colocar como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, tantos outros aí que podemos elencar, que aí também são características que nós podemos observar nesses falsos profetas aí. Mas também temos que analisar que esses falsos profetas, eles são dotados de uma grande inteligência, que buscam meios escusos, né, para enganar grandes multidões e muitas das vezes levando aí, por fim, o desespero, a angústia, o sofrimento nos corações daquelas pessoas que ali acreditaram nessas pessoas que não são verdadeiros profetas, que acreditaram nessas pessoas, buscando muitas das vezes aí um consolo e um amparo para o seu espírito. Então temos aí essas pessoas, esses falsos profetas, que pela sua perversão moral procuram acima de tudo, digamos assim, um palanque, né? Um palanque para que eles possam discursar e ali encontrar grandes meios ali de enganar grandes multidões. Então nós vemos aí que esses falsos profetas, o fundamento maior desses falsos profetas é o quê? Enganar, né? Que buscam a mentira, a hipocrisia, que são os pontos que são destacados aí nesses falsos profetas. E esses falsos profetas aí, eles estão presentes em todos os meios aí que nós conhecemos, que podemos observar que muitas das vezes utilizam das palavras bonitas e de grandes palavras que acabam, por fim, tocando até os corações das pessoas. Então, nós temos aí, dentro dessas características aí, possibilidade de começar a identificar quem são esses falsos profetas, que em grandes vezes, que em grandes momentos se intitulam como ali emissários do Cristo, se intitulam muitas das vezes, que a gente já pode observar, que temos até casos aí de pessoas que falaram que era o próprio Cristo, que estavam aqui presente, né, e procurando ali enganar as massas, enganar grande parte da população, assim, criando uma falsa ilusão de vida, demonstrando ali para as pessoas um caminho que muitas das vezes arranca a fé dos corações daquelas pessoas que acreditam, né? Daquelas pessoas que buscam, em meio ao desespero que encontram muitas das vezes em suas vidas, essas pessoas procuram se apegar em determinados locais. Mas aí nós chegamos num ponto que é a chamada fé cega, né? Quantas e quantas pessoas acabam sendo levadas aí pelas massas, acabam sendo iludidas, enganadas por conta dessa fé cega, que não tem ali, digamos assim, parar um momento de lucidez e começar a analisar o que está sendo dito para nós ali naquele momento. Então, dentro dessa situação aí, nós encontramos aí pessoas que muitas das vezes só querem um acalento, só querem um momento de carinho e são enganadas, ludibriadas por esses falsos profetas, né? E aí, seguindo, pessoal, nós também temos uma determinada
determinada situação, que podemos encontrar esses falsos profetas não somente dentro dos templos religiosos, né? Que, como muitas das vezes nós, quando começamos a falar de falsos profetas, pensamos primeiramente nos templos religiosos, mas eles estão presentes em todos os campos de nossas vidas. A gente pode analisar que existem os falsos profetas no campo da política, no campo da arte, no campo da cultura, em todos os campos que a gente for parar para analisar, nós podemos encontrar esses falsos profetas. Muitas das vezes, escritores que usam das palavras, do dom das palavras ali, para enganar pessoas através de livros, para atingir grandes massas. Outras pessoas se utilizam do campo da música. Então, nós podemos observar que a todos os instantes da nossa vida, se não tivermos atenção, se não pararmos para vigiarmos, nós podemos também acabar sendo envolvidos e até mesmo enganados por esses falsos profetas. Então, nós podemos chegar a uma conclusão que o quê? Que enquanto nós, como espíritos errantes, como espíritos em processo de evolução, não buscarmos o nosso melhoramento, não buscarmos aí a nossa iluminação, haverá ainda os falsos cristos e os falsos profetas. Lembrando sempre que eles são sempre perigosos em qualquer campo em que eles estejam atuando, né? Esse campo de atuação deles é muito extenso para que eles possam buscar esses meios de enganar, de ludibriar, diferentemente dos grandes profetas aí que realmente, desses espíritos abnegados, que demonstram através ali de suas atitudes, através de sua iluminação interior e através de suas obras, que nós podemos perceber que realmente os verdadeiros profetas são extremamente mansos, humildes e ainda possuem outras virtudes que todos nós temos que buscarmos por fé e com a certeza de que um dia seremos anjos. E isso que nós temos que buscar sempre, essa iluminação. E aí nós vamos perceber que à medida que nós formos evoluindo, nós vamos retirando o espaço e tirando a credibilidade dessas pessoas, né? E nós sabemos aí, continuando aí com esses falsos profetas aí, nós podemos observar que os meios utilizados são os mais variados possíveis, né? Quantas vezes aí nós vemos aí situações de pessoas que prometem trazer felicidade, trazer riqueza, trazer o amor, e podemos observar até em panfletos, propagandas, outdoor, e por aí vai, são as mais variadas formas de pessoas que tentam ali buscar e acabar ali com a esperança, que a gente pode perceber que é mesmo quando chegamos à conclusão final, acaba-se a esperança das pessoas que procuram essas propagandas cada vez mais para chamar a atenção do público, trazer esse público cada vez para mais perto e assim conquistar grandes multidões, conquistar grandes públicos. Hoje nós vivemos uma era onde a informação ela circula muito rápido, onde cada vez mais pessoas buscam seguidores, né? Seguidores para seguir as suas ideias, que nós podemos perceber que uma das características desses falsos profetas é isso, buscar meios para que as suas ideias sejam aceitas pelas grandes massas. Então, essas ideias, que são ideias únicas, nunca visando o bem-estar coletivo, mas sim o bem-estar pessoal, né? Então, não encontram ali obstáculos, ou mesmo dentro do seu conhecimento, das suas virtudes, não encontram ali barreiras para que busquem isso, para enganar as pessoas. Então, nós podemos observar dentro disso tudo que uma das coisas que realmente faltam para esses falsos profetas aí, que a gente vê a falta de amor, a falta de caridade no coração dessas pessoas que realmente buscam enganar aí grandes pessoas. Nós podemos observar aí, à medida da história, com grandes fatos históricos que já ocorreram, que até mesmo guerras e outras questões já foram produzidas
através da fé cega das pessoas, né? Porque realmente ali nós encontramos ali pessoas que são verdadeiros líderes, isso aí nós não temos como negar, que são verdadeiros líderes, que realmente enganam grandiosas massas com palavras bonitas e, acima de tudo, eles conhecem o caminho ali para dizer as palavras corretas para o que as pessoas querem ouvir. Às vezes não é nem o que a pessoa precisa ouvir, que muitas das vezes, quando vamos lidar com a verdade muitas das vezes pode trazer até mesmo algumas palavras mais duras, que realmente é o melhor caminho, mas muitas das vezes as pessoas preferem ouvir algo que realmente elas querem ouvir e muitas vezes não é o que as pessoas precisam, né? E isso nós podemos ver há mais de 2000 anos aí com o nosso Mestre Jesus, que é um exemplo maior de verdade que nós já tivemos, que já se tangibilizou aqui no planeta Terra para nós, né? Então o Mestre realmente veio para mostrar o exemplo, né? O caminho que nós devemos seguir com a certeza ali de estarmos acertando no caminho de volta para Deus, e muitas das vezes os homens preferiram que ali continuar naquela situação, apedrejando as mulheres, preferiram permanecer em festas do que seguir o caminho do Mestre. E nisso nós temos aí vários exemplos a respeito de todas essas situações que nós podemos colocar, né? Então, muitas e muitas das vezes, o que foi feito há 2000 anos atrás ainda continua sendo repetido nos nossos tempos de hoje, né? Pessoas que realmente ainda procuram permanecer no ócio, no caminho do erro, aí, no caminho das amarguras para muito, mas mesmo assim preferem permanecer desta forma, nesse caminho, do que seguir o caminho correto. Mas nós sabemos que a porta estreita, que a porta da salvação é uma porta estreita, é um caminho mais difícil. Nós sabemos que todas aquelas pessoas que realmente procuram seguir fielmente os ensinamentos do Cristo vão encontrar dificuldade, porque ainda a característica que nós temos do nosso planeta ainda é uma característica onde o mal está predominando sobre o bem. Mas, devido a essa situação, é que realmente precisamos de pessoas firmes, de pessoas que realmente queiram permanecer no caminho do bem, que queiram permanecer no caminho do amor, independente das dificuldades que se encontrem. Nós sabemos que fazer o bem para muitas pessoas pode se tornar até desagradável, mas sempre sigamos o caminho do amor, que com certeza é o melhor caminho que temos a seguir, né? E nessa situação, a gente pode passar agora para uma situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que muitas vezes é dentro da nossa casa espírita, como nós nos intitulamos. Nós sabemos aí, pessoal, que os espíritas, que os verdadeiros espíritas, são aquelas pessoas que perseveram no bem e, acima de tudo, lutam para vencer as suas más inclinações. E aí fica um questionamento para todos nós. Mas nós, né, como estamos aí dentro do espiritismo, dentro da visão espírita, nós temos que entender que o quê? Já somos agraciados por uma doutrina, por uma religião, por uma filosofia, né? Que nós temos aí ciência, filosofia e religião, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Que então são três pilares basilares aí que nós temos, que obrigatoriamente nos obriga a estudarmos, a nos melhorarmos, buscarmos cada vez mais seguir os ensinamentos do Cristo. Nós estamos recebendo bênçãos de paz e de luz em nossos corações diariamente, através do estudo. E para todos aqueles que realmente querem receber essa luz. Que não basta apenas dizer que é espírita e não buscar correr atrás. E aí fica aquele questionamento. Hoje, né, nós como espíritas, o que será que realmente estamos fazendo para sermos diferentes desses falsos profetas? Como que está sendo a minha posição hoje? Será que realmente eu estou buscando
vivenciar os ensinamentos do Cristo no meu dia a dia, nas minhas atitudes? Ou será que eu estou sendo realmente aquela pessoa que vai ao centro, recebe o passe, ouve a palavra, mas não utilizo no meu dia a dia, que apenas simplesmente pego o conhecimento e deixo guardado? Será que nessa situação nós também não estaremos aí sendo comparados a falsos profetas? Porque nós sabemos aí que uma das coisas que vai nos auxiliar na nossa evolução espiritual é o trabalho. Precisamos trabalhar, que aí podemos colocar dentro aí da nossa doutrina a necessidade grandiosíssima do estudo, mas também precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Então, será que realmente também não estamos passando nessa situação como falsos profetas? Que estamos pegando o conhecimento, a oportunidade bendita que tanto imploramos e guardando esses ensinamentos? Que aí acaba que o quê? Não estamos retirando as pedras do caminho. Estamos simplesmente sendo aquelas pessoas que ficaram na plateia observando o Cristo passar e perderam a oportunidade bendita de buscar se melhorar, né? Então, não tem como nós nos intitularmos espíritas dentro desse contexto e não trabalharmos, não vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, não buscarmos trazer para nós essa luz interior, que aí tem um fato que é muito bacana, que está lá no livro Aconteceu na Casa Espírita. Tá? São vários personagens que nós temos, mas eu vou destacar um, né, que condiz muito com essa situação que nós vivenciamos, que muitas e muitas das vezes nós pensamos, eu estou dentro da Casa Espírita e estou livre dos falsos profetas. Mas aí nós temos que imaginar o seguinte: existem os falsos profetas, tanto no nosso campo físico, no nosso campo, no nosso mundo que nós vivemos, e existem também, acima de tudo, os falsos profetas no plano espiritual, né? Que são aí os obsessores, que estão aí constantemente nos rodeando, pois sabemos que os espíritos estão sempre presentes no nosso dia a dia. E como diz lá no Livro dos Espíritos, muitas das vezes eles estão até nos dominando as nossas atitudes, as nossas ações, impondo ideias e pensamentos, se apresentando como um grande Cristo divino e trazendo essas ideias para nós, né? Então, voltando lá no caso do livro Aconteceu na Casa Espírita, que muitas das vezes a gente acredita, estou dentro da Casa Espírita, estou dentro do meu templo, está tudo certo, e a gente sabe que não. Enquanto nós demos vazão, enquanto nós cedermos espaço para esses falsos cristos, para esses falsos profetas, eles estarão presentes, independente do local que nós estejamos. E no caso, como eu falei, na questão da Maria Souza, né, que era uma médium da casa, uma médium fascista, que muitas das vezes a gente pode até, digamos assim, nos identificarmos, né, com essa personagem. E ela era aquela personagem, aquela médium fascista do grupo da fofoca. Então a gente vê aqui o quê? Que a atuação dos obsessores é sempre através dos nossos vícios morais. Eles procuram sempre se esgueirar por essas aberturas que nós damos, né? Então, esses espíritos estavam, acima de tudo, procurando fazer a destruição do centro, né, da casa espírita do momento. E aí, o que eles observaram? Eles estavam a observar os próprios médios, que é o que acontece conosco constantemente, e passou a observar cada vício moral que cada um carregava. E Maria Souza era do grupo da fofoca, né, dentro do centro, e acima de tudo ela tinha aquela vaidade, aquela vontade enorme de ser uma grande médium magnetizadora. E aí o que ocorreu nessa situação? Eles observaram esse sentido, essa vontade que ela tinha, e aí o que ocorreu? Observaram uma senhora que passava por um grandiosíssimo processo obsessivo, que devido a esse grande processo obsessivo ela andava até curvada. E aí
o que os obsessores observaram? Júlio César e Gonçalves foram lá e observaram, pediram os espíritos obsessores se afastarem só por um momento, e aí que eles tinham um plano arquitetado. E aí, quando essa senhora entrou para tomar o passe justamente com a Maria Souza, na hora que ela foi dando passe, os espíritos obsessores cederam o espaço e, na mesma hora, foi efetuada a cura dessa senhora, que se encontrava curvada e, depois do passe, ela já tinha reabilitado a sua saúde. E nessa situação que nós podemos observar, ocorreu que o quê? A senhora já agarrou a mão dela, né, falou que a sua mediunidade era grandiosíssima, inflamando ainda mais, né, a questão do egoísmo, do orgulho dessa médium. E depois de um determinado período, até mesmo outros espíritos que até se intitulavam aí missionários do Cristo se aproximaram dela e começaram a inflamar cada vez mais o ego dessa médium, que acabou por dividir ali os trabalhadores do centro, né, da nossa casa, da casa espírita, e assim retirando alguns médios da casa. Agora, o restante da história aí vocês vão ter que ler lá no livro Acontecendo na Casa Espírita, que é muito bacana, que tem outros fatos, que é de suma importância. Pessoal, e acima de tudo, pessoal, temos que observar sempre que se hoje existem os falsos profetas, se hoje existem os processos obsessivos, os falsos cristos, é por decorrência ainda das nossas fraquezas morais, dos nossos defeitos. Então a gente tem que passar a observar o quê? Que à medida que nós vamos evoluindo, buscando a nossa reforma íntima, modificando o nosso íntimo, nós vamos ver que a nossa elevação espiritual ela vai sendo aumentada e cada vez mais teremos a capacidade de discernir o que é uma mensagem verdadeira do que uma mensagem falsa. Que enquanto existir esses vícios morais, haverá os falsos cristos, os falsos profetas. Então, cada vez mais que nós buscarmos o melhoramento, buscarmos a luz, menos espaço terá para esses falsos cristos, para esses falsos profetas, que buscam ali acima de tudo, né, grandes palcos, grandes multidões, e aí nós vamos parar para perceber que o que nós precisamos para encontrar esse burilamento, essa melhora espiritual, nós temos dentro de nós. Né? Deus criou todos nós com as suas leis. Dentro de cada um de nós existem as leis divinas, as leis naturais. E essas leis trazem para nós, cada vez mais, a capacidade de discernirmos o certo do errado, o bem do mal. Muitas das vezes nós não utilizamos, muitas das vezes estamos fazendo mal, mas com a consciência que estamos fazendo mal. Mas, a partir do momento que realmente colocarmos em nossas mentes que precisamos melhorar, que precisamos buscar a Deus e ter Jesus não somente como aquela figura, aquela pessoa, aquela figura alegórica que muitas das vezes nós ouvimos, que cura, que protege, que esclarece. Por enquanto tivermos Jesus dessa forma, nós ainda seremos apenas espectadores. Nós temos que pegar Jesus, os ensinamentos de Jesus, e fazer algo permanente de vida, que tem que ser algo que está latente em nós. Todas as vezes que tivermos dúvidas, que tivermos ali complicações, não sabendo qual caminho percorrer, busque essa resposta dentro de você. O Mestre Jesus esteve aqui conosco, passou por um grandioso sacrifício para trazer essa verdade, para trazer o melhor caminho a seguir. E nós temos essa verdade sempre conosco. Buscar esse melhoramento, buscar essa reforma íntima, para que possamos ascender as esferas espirituais e contribuir não somente conosco, mas com a vibração do nosso planeta e com a vibração de todas as pessoas que circulam, que aí nós vamos perceber que cada vez mais teremos menos enganadores, teremos aí a iluminação de nossa alma, que nós temos que buscar sempre. Né? Então, cabe a nós, hoje,
buscarmos aí essas ferramentas, esse conhecimento e vivenciá-los no nosso dia a dia. Que aí a gente vai ter a certeza que estamos caminhando no caminho correto. Mas, como eu falei antes, a caminhada até Deus, caminhar nesses ensinamentos, nesse caminho de paz, não é fácil. Nós vamos encontrar ainda pessoas que são totalmente resistentes, aquelas pessoas que muitas das vezes preferem ficar jogando pedra, julgando, né, as pessoas, falando da questão de fanatismo e outras questões mais, que ainda vão preferir caminhar por esse caminho. Mas, quando temos a certeza que queremos caminhar com Deus, que queremos caminhar acima de tudo, buscando a nossa iluminação, independente das adversidades do caminho, do que é dito, nós vamos ter a certeza que estamos fazendo o correto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, galera. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar levando essas palavras até vocês. Valeu. Alex? Muito bem, Armandinho. Valeu não, você fica por aí que nós temos ainda coisa para pensar. Bem, nós temos uma multidão de pessoas aqui que o idolatram, mandando mensagens, temos muitos amigos aqui interagindo, pessoas que estavam um pouco distantes que retornaram. Então, mando aqui um abraço para o meu amigo Laor, trabalhador das primeiras horas lá do Lamana, né? Estamos com saudade de você, companheiro. Muitas pessoas mandando aí muitos abraços a você também. Bem, você já foi chamado aqui de padrinho, de jovens e outras coisas mais. Pessoal, nós vamos para as perguntas. Temos aí 3 perguntas. Mas eu quero que vocês mandem aqui, no nosso card aqui, a votação. Está aberta a votação de hoje para a nossa roda de conversas da semana que vem, pessoal. Essa semana nós não faremos a roda de conversa, mas a semana que vem faremos a nossa roda de conversas. Então, nós precisamos aí saber qual instituto vocês querem que esteja aí falando. Nós já tivemos... meu voto aqui, Alex? Já posso dar meu voto? Calma aí, Armando. Tá. Nós já tivemos a participação do Instituto do Esclarecimento e Família, semana passada, e na semana retrasada, o Instituto da Caridade. Então, agora, quem pode participar, gente? Instituto da Criança, Instituto do Jovem, Instituto da Divulgação e Instituto da Mediunidade. Vamos fazer aí as votações, eu vou anotando aqui, ó, já está chegando aqui, ó. Jovem, já tem um voto aqui, ó. Instituto da Criança, um voto. Vão votando aí, gente. Vai anotando, vai votando, eu vou anotar aqui. No final, a gente vai ver quem vai. Ó, mais um voto aqui para o Instituto da Criança. Eita, se prepara aí, cara. Se prepara. E tinha gente, Armando, falando assim, graças a Deus, Armando vai hoje, que aí quando for a vez do Instituto do Jovem, ele não vai estar presente, quer dizer, ao contrário, pena que você vai estar hoje, porque no dia que for o seu instituto, segundo a teoria dos fujões, você não estará presente. A gente vai decidir isso aí ainda, quando for a vez do seu instituto. Não, pode deixar que já tem uma galera bacana, já preparada. Olha só, a nossa primeira pergunta é da Patrícia. Patrícia, deixa eu achar sua pergunta aqui só um minutinho. Pessoal, enquanto isso, vamos aí votando. Estamos aí aguardando as votações, os votos de vocês, né? Para que a gente possa fazer, então, a nossa decisão de quem vai para a semana que vem. Bem, tá aí a pergunta da Patrícia. Como observar essa questão, os falsos profetas, na parte da obsessão? Então, como a gente pode perceber, sentir que estamos sendo obsedados, fascinados ali por algum espírito, né, que é um falso profeta, ou talvez quando estamos sendo também intuídos por bons espíritos. E aí, Armando, você quer falar alguma coisa? Sim, nessa questão aí, uma das formas que nós podemos observar
dentro dessa situação de como observar as ideias que são tragas para nós, tudo, que aí a gente pode observar o seguinte, uma das coisas, o que essa ideia está trazendo dentro do contexto, que muitas das vezes as ideias de obsessores que trazem para nós são ideias individualistas, que não visam o bem coletivo, que muitas das vezes buscam interesses pessoais. Uma das características desses falsos profetas é essa questão da individualidade, que, igual eu coloquei, são pessoas hipócritas, pessoas que são realmente voltadas para o orgulho, para o egoísmo. Então, são situações que a gente pode observar o que é o conteúdo desse pensamento, o que essa mensagem está trazendo, que aí nós temos que ter um filtro e passar a observar o que está trazendo para nós e qual é o fim disso. Será que é um fim individualista ou um fim coletivo ali que vai trazer bem a massa? São uma das situações que nós podemos observar. E até mesmo outra das formas que nós podemos observar dentro disso tudo, que qual é a sensação, qual é o sentimento que até mesmo esse pensamento, essa ação está trazendo para nós. Então, é algo que nós podemos começar a observar. E esse filtro vai ser cada vez mais afinado, digamos assim, à medida que nós vamos nos iluminando. Que aí nós passamos a observar cada vez mais os tipos de pensamento e começamos a discernir quais são esses pensamentos. Se estão vindo realmente de espíritos elevados, ou se estão vindo de espíritos obsessores aí, tá? E lembrando que a obsessão ela só vai ocorrer se nós o permitirmos aí. Olha só para complementar aqui, nós temos um item que fala especificamente disso. Os falsos profetas. É o item 8, lá no 3º parágrafo. Olha o que o Espírito vai dizer. Desconfiar, entretanto, das palavras revestidas com doçura, desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, ornamentados com longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Então, aqui a gente tem um caminho. Nós vamos conhecer os verdadeiros profetas. Peraí, que eu acho que eu estou entrando em outra pergunta. Nós vamos reconhecê-los, então, os falsos profetas, pelas atitudes, né, pelo conteúdo da mensagem que divulga. Jesus sempre combatia os fariseus justamente porque tinham práticas exteriores que escondiam, na verdade, como ele colocou numa frase, são sepulcros caiados, né? Ou seja, podres por dentro, por fora um verniz, mas por dentro podre. E aí eu acabo entrando aqui na pergunta seguinte, que é a da Mara: como identificar os falsos profetas? Então vai ser por aí, Mara, né? Pela forma que falam, que se contradizem com a maneira que vivem, que trabalham, né? Então essas são as características dos falsos profetas. Os verdadeiros profetas. E é interessante, Armando, a gente parar para fazer um parágrafo aqui. É avançado na hora, mas vamos lá. A palavra profeta, a gente sempre liga a questão de revelação, de revelar. Mas o profeta, ele não somente revela, mas ele também conduz. Então, ele tem essa veia de também conduzir, né? De relembrar as verdades, de orientar aqueles que estão no caminho, né? Então, tem essas duas facetas aí do profeta. Quer falar mais alguma coisa aí, Armando? E complementando aí, o Alex, a gente tem muito também a questão dos milagres, né? Que muitas das vezes que é o que caracterizava, muitas das vezes a questão dos milagres. E a gente sabe que esses milagres não existem, né? Que são apenas situações que num determinado momento, que quando ocorria, ainda não tinha recursos, a ciência ainda, para trazer, para levantar o véu a respeito dessas questões. Então, igual o Alex falou, a questão de identificar esses falsos profetas. E nós podemos observar também que, acima de tudo, que vai sempre sobressair no final desses falsos profetas, são a questão dos vícios morais, né? Que, igual a gente já falou antes, que sempre também se sobressai ao final, que nós sabemos que a questão de muitas das vezes, como é mentira, tudo, ela chega a um determinado momento que a verdade vem à tona, né? Nenhum
uma mentira, ela perdura por toda a eternidade. Isso aí, Armandinho. Estou aqui fazendo a votação, gente, aqui fazendo a apuração. Tem muitos votos aqui, vocês já vão saber aí quem foram os eleitos para a próxima semana. Bem, a última pergunta aqui tem um pouco a ver com o que a gente já estava falando, mas eu vou colocar aqui. É uma pergunta de uma figura bem conhecida de todos nós. Assim que eu achar, eu coloco aqui. Vamos ver. Cadê? Aqui, ó. Olha aí. Kelly Oliveira, não sei se você conhece. O que o apóstolo João quis explicar quando disse que nem todos os espíritos são de Deus? Eu ou você? Falar? Não, pode ficar à vontade. Vai falar. Pode ir, eu te complementar. Você vai continuar aí. Que aí a gente pode ver nessa questão aí que, como o João trouxe para nós, que nem todos aqueles espíritos que ali se intitulavam como espíritos missionários, como grandes espíritos, ou muitas vezes os Cristos divinos, são espíritos realmente que vieram até nós com a missão de buscar e trazer esclarecimento. São espíritos ali que se intitulam dessa forma para trazer ali a satisfação pessoal para o cumprimento de um objetivo específico que é ligado somente a ele. Então, nós podemos observar que esses espíritos que buscam enganar não são espíritos de Deus, que são espíritos enviados de Deus, são verdadeiramente esses falsos profetas. É isso aí, Armandinho. Você está vendo aí as frases, né? A gente vai vendo que é um carinho muito bacana de se receber. Muito bacana. Nossas transmissões estão ficando cada dia mais divertidas, mais bacanas. As pessoas participando. E isso é muito importante, porque o objetivo desse trabalho é justamente esse, a participação. Bem, Armando, não sai não, fica aí, eu vou começar a dar alguns avisos. Lembrando, então, pessoal, algumas questões muito importantes. A primeira é o nosso culto coletivo. Então, sempre às 20 horas, terças e quartas, convidamos a todos que façam conosco esse pensamento coletivo. Reúna a sua família, reúna as pessoas do seu lar. Se você está sozinho, faça você sozinho. E vamos conversar um pouco com Jesus. Nosso culto coletivo às 20 horas, todas as terças e quartas-feiras. Nós temos aí também a nossa caravana de implantação do culto no lar. Ela está funcionando. É só mandar o e-mail para o que está aparecendo aí embaixo, circulando aí, culto@lamana.org.br, e a equipe vai entrar em contato, então, fazer o agendamento do seu culto. E nós temos também, gente, que lembrar do nosso tratamento espiritual. O Edinaldo nos pediu, e agora essa vai ser a nomenclatura, porque é tratamento espiritual, né? Tem muita gente em tratamento. Assim, uma observação, vocês que estão em tratamento espiritual, nós estamos observando, tem pessoas que estão aí responsáveis, que estão fazendo realmente o acompanhamento de todos que se colocam ali, e continuem colocando, estão em tratamento. Eu não fico colocando para aparecer aí, porque acho que não tem muito a ver, né? Quem está ou não em tratamento, mas tem um número grande de pessoas, às vezes um ou outro entra aí, mas é importantíssimo você acompanhar, que você que está em tratamento, manter a sintonia. Falamos disso há dias atrás. Continue firme com o tratamento espiritual. Compareça às nossas lives. Vamos interagir aí também conosco. Bem, e eu queria também trazer aqui, mais uma vez, essa questão aí, gente, ó, da nossa vaca virtual. Se você apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí, você é direcionado lá. Nós estamos fazendo uma campanha já há quase um mês, nossa vaquinha virtual. Estamos na última semana, penúltima semana aí, né? Nós vamos até o final desse mês, vamos manter até o final do mês. Então, quem ainda não contribuiu, que queira, que possa contribuir, entre lá, faça a sua contribuição. Nós já superamos o valor que nós tínhamos estimado, mas relembramos aqui,
que nós não temos oportunidade, provavelmente, de fazer outro evento ainda este ano. Dessa forma, nós precisamos realmente ultrapassar em muito o valor que nós estabelecemos lá. Então, se você aí que pode contribuir, que quer contribuir, por favor, visite lá o nosso vaquinha eletrônica do Lamana, apontando o card aí para essa QR Code que está na tela, você é direcionado para lá. Nós vamos reenviar lá essa semana ainda, novamente a mensagem através aí dos grupos de WhatsApp e do Instagram, relembrando dessa questão aí, tá bom? A gente agradece também imensamente a todos os amigos que contribuíram. Foi muito importante a contribuição de cada um de vocês. E nós agradecemos imensamente. A nossa obra não pode parar, e ela não parou, mas a sua contribuição é fundamental para que a gente honre com os compromissos que temos e nesse momento, né, de dificuldade, está bem difícil a captação de recursos. Bem, acho que a nossa votação ela foi concluída, Armando, né? Eu perdi até as contas de tantos votos que teve aqui no Instituto. Unanimidade aí, ó. Vamos lá, ó. Divulgação teve apenas um voto. Então não está a divulgação semana que vem. A mediunidade, 2 votos. Os jovens, pela minha conta aqui, né? 2 votos. Mas disparadamente, com 12 votos aí, nós temos o Instituto da Criança. Então, dona Aurinéia e companhia, vá preparando aí já os amigos que irão participar. A semana que vem, nós vamos divulgar, vamos pensar num conteúdo aí adequado, né, para a semana que vem, no Instituto da Criança, e vamos, então, fazer a nossa roda de conversas com o Instituto da Criança. Meus amigos, aqui me despeço de você, meu querido Armando. Muito obrigado pela participação. Foi muitíssimo importante suas palavras hoje, levando consolo a tantos corações que esperam aí ansiosamente pelo dia de hoje. E eu vou te pedir, então, que você faça a nossa prece de encerramento e, encerrando a sua prece, a gente se despede dos nossos amigos. Aqui eu me despeço de todos vocês, agradecendo imensamente pela participação, pelo envolvimento. Continuem firme, com fé em Deus, e Jesus está no comando, e nós temos Ismael no leme firme da nossa nação, né? E confiemos que tudo vai dar certo. Tudo já está dando certo. Aliás, tudo está sempre certo. Armandinho, muito obrigado. Fica com Deus. A prece é sua e agora. Tchau, tchau. Valeu, Alex. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevando os nossos corações ao alto, agradecendo pela oportunidade grandiosíssima de cada vez mais buscarmos iluminarmos o nosso ser, que possamos vivenciar o amor nesse momento de grande importância, que possamos ser realmente verdadeiros cristãos, aqueles que procuram vivenciar o Evangelho e não ser os propagadores do desespero e do desânimo. Vamos realmente levantar a bandeira do Cristo e estendemos o mais alto que pudermos. Muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, o nosso agradecimento por estarmos conosco até esse momento, por tirar um tempinho aí na agenda de vocês para estarmos reunidos, encurtando e estreitando os laços. Fique com Deus, galera. Até mais.